Diálogo Cósmico, namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me assiste pela Rede GUBEF do Rio de Janeiro, ou pessoas que me veem no YouTube mesmo. Namastê a todos. Eu estou sempre em busca de um tema interessante e eu vou hoje falar um pouquinho de uma coisa que eu acho que no Brasil ainda é meio novidade. Para mim, pelo menos foi na hora que me avisaram disso daí, que é o caso do Anton Parks. Até muito recentemente eu conhecia bastante o Zecharia Sitchin, que era o cara que escreveu o 12º Planeta, né? O Zecharia Sitchin, que foi o pai dessa teoria dos Anunnakis, né? Na verdade, a gente tem que fazer um pouquinho de retrospectiva. Assim, as ruínas sumérias, elas foram escavadas em 1890, tá? E as tablinhas, os tabletes cuneiformes, aquelas escritas impressas na argila com uma cunha, por isso que é chamado de cuneiforme, foram achados mais ou menos então há 120 anos atrás. E as primeiras interpretações daquilo foram muito difíceis, porque é uma língua para lá de morta, né? Quer dizer, uma língua de 5.000 anos atrás, a primeira civilização conhecida. Então, por exemplo, traduzir os tabletes cuneiformes sempre foi um grande desafio. Falar sumério, entendeu? É uma coisa muito complicada. É uma língua semita, mas é uma língua de, assim vamos dizer, da família do árabe, do hebraico, mas muito morta, entendeu? Quer dizer, não existe ninguém nem de perto que fale aquilo hoje em dia. Então, é muito complicado. E aí, hoje em dia se encontra atualmente, a Mesopotâmia se encontra no Iraque, né? Que também sempre foi uma região não muito agradável de se visitar, né? Sempre foi tomada por guerras, por governos, agora está impossível de ir para lá. Monumentos sendo destruídos pelo Estado Islâmico, coisas muito tristes, né? Isso é o fim da picada, realmente. E aí, por exemplo, então sempre foi muito difícil ir ao Iraque, sempre foi muito difícil para os arqueólogos. Foi uma missão americana que achou que conseguiu entrar no Iraque nos anos 1890 e começar as escavações. E vários sumeriólogos, vamos dizer assim, não sei se esse nome existe, começaram a fazer pesquisas e começaram a tentar entender o que diziam as tabletes, né? Com base em textos comparativos e tal, em uma série de coisas para tentar achar. Mas o Zecharia Sitchin, ele era judeu, ele era israelense, né? Então ele tinha essa vantagem. Primeiro, a proximidade geográfica, né, do fato de Israel ser perto do Iraque. Em segundo lugar, o fato dele falar uma língua, né, aparentada, né, da língua semita, né? Porque quem fala hebraico e árabe sabe que é parecido. E de outras semelhanças que talvez ajudem a entender o sumério, eu acho, né? E aí, por exemplo, o Zecharia Sitchin foi aquele que inventou lá, que falou que... Inventou não, que descobriu que os Anunnakis significavam os que vinham do mais alto, que vinham do céu, e que eles teriam vindo à Terra há 400 mil anos, né, segundo as leituras do tablete, e que teriam feito a humanidade para trabalhar para eles como escravos, na mineração, né, na redireção do rio Tigre e do Eufrates, para dar água para cidades fundadas pelos Anunnakis. O salto, né, tecnológico, porque você está passando... Porque passa, né, a humanidade da Idade da Pedra para civilizações, né? Não existe uma transição, quer dizer, a Suméria surge, né, meio que do dia para a noite. Em 200, 300 anos tem cidades lá, tem leis, tem cerâmica, tem
pedra talhada, tem criação de agricultura, de vacas, tudo meio que do dia para a noite, né? Então essa explosão, vamos dizer, tecnológica é muito súbita, né? Então, por exemplo, a gente pode atribuir isso mesmo aos extraterrestres, aos Anunnakis. Mas o Anton Parks, que veio mais recentemente, esse Anton Parks, que apesar do nome Anton Parks, é francês, né? Eu achei engraçadíssimo o fato de ele ser francês, com esse nome Parks, né? Parque de parque, como parque P-A-R-K, né? De estacionamento, parking lot. O nome dele é francês, apesar de tudo ele é francês. E ele começou a falar sobre sumérios, né, numa linha parecida com o Zecharia Sitchin, muito coincidente, muita coisa, mas muito doido é que ele começou a ter canalizações a partir dos 14 anos de idade. A partir dos 14 anos de idade ele começou a ter flashes, onde ele fechava o olho e se via um ser reptiliano. Inclusive ele diz que ele começou a saber mais sobre esse ser reptiliano, esse ser reptiliano que se chamava Sahan, e que esse ser reptiliano era, na verdade, o Enki, da mitologia suméria. Que existem dois irmãos, existe o rei dos Anunnakis, que era o Anu, né? E tinha dois filhos, que era o Enki e o Enlil, sendo que o Enki era o bonzinho, que gostava da humanidade, e o Enlil era um cruel, que tinha uma natureza cruel. Aí o Anton Parks começou a falar que ele era o próprio Enki reencarnado, né? Que ele era o cara, então, que fundou a humanidade, né? Quer dizer, o Enki e o Enlil são os dois irmãos, os dois deuses, né, principais, porque antes dos humanos existiam os Igigi, que eram os Anunnakis inferiores. Quer dizer, os Anunnakis inferiores eram os Anunnakis subalternos que mineravam para os Anunnakis superiores, vamos dizer, para os chefes, né? Vamos dizer que eles fossem empregados dos grandes chefes Anunnakis. E que aí eles quiseram que fosse. E aí esses Igigi pediram que se cansaram de minerar na terra em busca de ouro e pediram que construísse um lulo, né, um escravo, que a clonagem pegasse um lulo, construísse um escravo, que na verdade era o ser humano. Viria a ser o ser humano nos seus jardins de estudos, que seria o Jardim do Éden. Essa seria a Gênese segundo o Zecharia Sitchin. E que eles pegaram o Homo erectus, né, que era há 400 mil anos um antropóide, né, um quase humano, um humanoide, um antropóide, um ser transicionando do macaco para o humano, né, e misturaram com os genes deles e fizeram o ser humano, depois, vamos dizer, o Cro-Magnon e depois o Homo sapiens atual, que dava um bom escravo, e pela tecnologia e pelas benesses oferecidas pelos Anunnakis, ainda tratava os Anunnakis como deuses benevolentes, servia aos deuses com alegria, né? Então, e foi assim que, segundo o Zecharia Sitchin, o Anton Parks mudou um pouco a história. Ele coloca que por exemplo, ele coloca que os Anunnakis são reptilianos. Isso é uma coisa que o Zecharia Sitchin nunca disse. Até porque, por exemplo, para você misturar o homem macaco com o reptiliano, entendeu? O ser humano não tem nada de aparência reptiliana. Não tem escama, não tem rabo, né? Não tem crista, não tem, né, aparentemente nada que lembre um réptil diretamente, né? Então, quando perguntado se os Anunnakis eram reptilianos, o Zecharia Sitchin nunca disse que eles eram reptilianos. Aliás, ele nunca chegou a uma conclusão sobre a aparência dos Anunnakis.
né? Agora, o Anton Parks, não. O Anton Parks já fala que os Anunnakis eram reptilianos, sim, né? E tanto que ele mesmo é um reptiliano e se via como um reptiliano na construção dessa vida humana tal, dessa forma humana, fazendo os híbridos, né? E que eles não teriam pego exatamente os próprios reptilianos, o Homo erectus, para fazer os seus... O Anton Parks diria que os reptilianos não pegaram o Homo erectus para fazer o ser humano atual, moderno, mas sim um outro tipo de humanoide superior que já vinha de um outro planeta que eles já conheciam, porque segundo o Anton Parks, ele falou uma coisa que faz bem mais sentido da minha cabeça, os reptilianos, se for os reptilianos, têm um grande império, né, com centenas de planetas na galáxia, e uma das possessões deles era um planeta humanoide que dava de um humanoide muito inteligente, muito apropriado, né? E que eles usaram para colonizar a Terra, misturando com eles mesmos e outras coisas que eles tinham. Eles tinham outros ingredientes genéticos, outras espécies a serem usadas, né? Isso faz bastante mais sentido para mim, porque o Anton Parks fala que não era o planeta Nibiru que eles viviam, que o Nibiru era a nave. Isso também eu concordo plenamente. Que o Nibiru era simplesmente o transporte. E o planeta deles chamava-se Duco, um planeta reptiliano importante, né? Isso faz bem mais sentido. Agora, algumas coisas que não fazem muito sentido para mim, que eu não gostei da teoria do Anton Parks, é que ele fala que os reptilianos, os Anunnakis reptilianos teriam que ter ido embora porque a Terra teria tido uma transição energética para a terceira dimensão e os reptilianos ficaram na segunda dimensão. E então os humanos passaram para a terceira, os reptilianos ficaram na segunda, né? E aí então eles teriam ficado incompatíveis com o planeta Terra. Na teoria do Sitchin, né, ou nas leituras do Sitchin, que são muito mais embasadas, existe uma grande diferença entre o Sitchin e o Anton Parks, tá? O Sitchin era um arqueólogo, o Sitchin era um cara que foi mesmo para a Suméria, e o Anton Parks começou a ler Sitchin e ver coincidências entre o que o Sitchin dizia e o que ele via nas visões dele, né? Então, assim, a gente tem que respeitar o Zecharia Sitchin como realmente o cara que, né, desvendou, trouxe ao mundo esse conhecimento, né, um cara ilustre, né? Não que o Anton Parks seja menor, mas é que o Anton Parks se baseou em visões, e o Zecharia Sitchin foi lá ler os tabletes, né, como pesquisador. Então, por exemplo, o Zecharia Sitchin fala que os Anunnakis foram embora porque tinha um momento que tinha que voltar ao planeta, que a aproximação de Nibiru já estava acabando, eles tinham que voltar para casa, né? Assim, na questão astronômica, né, que a janela, a gente fala de janela, né, janela astronômica, por exemplo, a Terra para visitar o humano terrestre para chegar em Marte, aproveita a janela, quer dizer, o momento de aproximação máxima. Então a janela de aproximação máxima, isso para ET, ó, para ET que vai para a Lua em 3 segundos, se ela está um pouquinho mais longe, ele vai em 4. Entendeu? Em 3 segundos e 10 décimos. Você vai fazer para eles a distância máxima e a mínima para eles é muito pouco. Minha opinião é que isso é bobagem. Na minha opinião, agora aí vou falar Chico, não é nem o Zecharia Sitchin, nem o Anton Parks. Se foi assim mesmo, se foram os reptilianos, por que eles foram embora? Porque chegou a Confederação. Porque a Confederação de Planetas mandou eles pararem. Você vai conduzir um planeta, uma civilização ao progresso para o escravo, né? Porque o reptiliano oferece progresso e oferece escravidão ao mesmo tempo. Fala assim, ó, vocês podem evoluir loucamente, maravilhosamente, mas sempre obedecendo a nós. E a Confederação de Planetas não permitiu. Ou o ouro escasseou.
né? O dilúvio, por exemplo, bíblico, seria talvez uma das formas pelas quais a Confederação de Planetas estragou as bases reptilianas, né? Que estariam fazendo a tal da... Porque não deixa de ser pirataria você escravizar um povo, ainda mais fabricar um povo, né? Fabricar uma espécie para ser escrava, para minerar para você levar embora, né? Quer dizer, então isso configura uma pirataria cósmica, e isso é uma coisa que a Confederação de Planetas não permite. Mas nem o Anton Parks, nem o Zecharia Sitchin mencionam a Confederação de Planetas. Eles não acreditam nisso. O Zecharia Sitchin certamente que não, por ser um arqueólogo. O Anton Parks não, por ser um canalizador, não cita esse fator. Agora, se alguém quiser saber mais, eu encontrei muito interessante um senhor chamado Leonardo, no México, que comenta sobre isso. Eu aprendi muita coisa com os comentários dele no YouTube. E depois tem os livros do Anton Parks, né? São Os Segredos das Estrelas Obscuras, né? Esse seria o primeiro livro dele. Depois o Adão, como é que é? Anton Parks, Adão e Gênesis, né? São três livros. Ele fez uma trilogia. E O Segredo das Estrelas. Ó, ele tem o mundo. Inclusive ele cria toda uma coleção de como que funciona o mundo Anunnaki e tudo mais. É muito rico, entendeu? Ele tem uma trilogia de livros muito interessante. Eu não sei, não acho que existe em português, mas é muito interessante. O original é em francês, né? Eu ainda não li, mas se alguém já leu, por favor, e quiser adicionar alguma coisa, eu agradeço. Isso é só um apanhado, só para um teaser de quem que é o Anton Parks, né? Quem me falou do Anton Parks foi a Biara Retron, lá da Noruega, também uma contactee, e ela me avisou disso aí. Eu achei muito interessante, né? É isso aí, pessoal. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.